Olá, sejam todos bem-vindos aos seminários integrados do PPG Ecologia, né, que ocorre todas as quartas-feiras, às 18h30, né, pela plataforma Google Meet. E depois essas palestras ficam disponíveis no canal do YouTube, né? O canal do YouTube que o PPG Ecologia tem é o Relatos de Experiências do PPG Ecologia URI. Então, as palestras, né, quando o palestrante está de acordo, né, a gente grava a apresentação e depois deixa disponível lá no canal do YouTube. Hoje a gente vai ter a palestra do Dr. Fábio André Faco Jacomassa. Ele tem graduação em Ciências Biológicas na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões URI, no campus Frederico Westphalen. Tem mestrado em Diversidade e Manejo da Vida Silvestre na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. E doutorado em Zoologia na Universidade Estadual Paulista, Unesp. Tá? Então, ele tem experiência com frugivoria e dispersão de sementes por morcegos e aves, também biologia e ecologia de aves em geral, morcegos e mamíferos de médio e grande porte. Ele tem experiência com restauração de fauna, morcegos e aves, e é consultor ambiental para morcegos e mamíferos de médio e grande porte. E tem interesse por história natural de aves e mamíferos. Então, a gente agradece, né, ao Fábio por aceitar o nosso convite, e obrigado por vir contribuir um pouquinho, contar um pouco da tua experiência e tal, falar um pouco sobre morcegos para a gente. Então, muito obrigado mesmo, seja muito bem-vindo, e a palavra está contigo. Boa noite a todos, então. Como o Rodrigo apresentou, eu sou o Fábio, e hoje eu vou trazer para vocês um pouco da minha experiência com morcegos, especialmente. Vou comentar com vocês sobre as principais técnicas de estudos, não é? E, aliado a essas técnicas de estudo, eu vou comentar com vocês também alguns exemplos de trabalho que a gente pode fazer com os dados que a gente coleta, né, oriundo dos estudos e trabalhos que a gente faz com morcegos, certo? Então, dando início, vou começar então falando sobre as técnicas de estudos que a gente usa quando a gente trabalha com morcegos, né, uma breve introdução. Não sei se alguns de vocês já trabalhou com morcegos, ou com roedores, ou com alguns grupos que são especialmente crípticos, né, como no caso dos morcegos. Então, quando a gente fala de morcegos, a gente tem que ter em mente, quando a gente vai trabalhar com esse grupo, que a diferenciação nem sempre é fácil. Geralmente, para alguns grupos e para algumas espécies, essa diferenciação a nível de espécie é bem difícil. E você vai precisar de muita prática e dedicação, não só para estudar a bibliografia, para você ver a literatura, checar dados de morfologia, dados de biologia dos animais, certo? Mas também você vai ter que ter uma prática, né? Eu aconselho, como pessoa que trabalha com morcegos, identifica morcegos, dei algumas pinceladas em taxonomia de morcegos, que você acompanhe alguns pesquisadores e peça ajuda, né, para a pessoa explicar como que diferencia uma espécie da outra, ou então você tem um contato em algum museu, enfim. Aqui eu trago para vocês um exemplo à esquerda que vocês têm do Artibeus fimbriatus e à direita do Artibeus lituratus. Ambos ocorrem no Rio Grande do Sul, e a diferenciação deles é tênue, não fosse por algumas características que vou comentar um pouco mais sobre elas depois. Quando a gente trabalha com esses animais, a gente chama de coleta, né, nem sempre é uma tarefa fácil, mesmo para pesquisadores experientes, certo? E quando a gente trabalha com esses animais, a gente pega alguns dados que podem ajudar na diferenciação desses animais. Dentre os principais dados, informações e medidas estão o antebraço e peso. Entretanto, algumas espécies são tão crípticas, tão difíceis de diferenciar, como, por exemplo, essa espécie que vocês podem observar no canto inferior esquerdo de vocês aqui. Às vezes, você tem que sacrificar o animal, tem que retirar o crânio dele e fazer algumas análises craniométricas para você poder diferenciar uma espécie da outra. Então, também eu ressalto aqui a importância dos museus, a importância de coletar espécies, né, como material testemunho nos trabalhos,
especialmente porque tem algumas espécies tão crípticas que, às vezes, se você deixa ela passar, você pode estar deixando de estar computando uma espécie nova para a ciência, está deixando de descrever uma espécie nova para a ciência. Esse é um exemplo interessante que a gente tem, esse morcego que está à esquerda de vocês aqui, ele é um morcego que até hoje não foi bem acertada a taxonomia dele, não foi bem identificado, a gente não sabe ainda bem do que se trata esse espécime, certo? Então, você coletando material testemunho, é importante para novos registros, né, a nível nacional ou estadual, e até mesmo para a descrição de novas espécies. Por isso, eu ressalto que é importante você ter um pouco de experiência quando você trabalha com morcegos, e, evidentemente, outros grupos também. Sem dedicação, esforço e trabalho, você não faz nada. O início de qualquer trabalho, você tem que conhecer muito bem o grupo que você vai e quer trabalhar. Comentando dos métodos ainda, então a gente, quando vai trabalhar com morcegos, para capturar morcegos, capturas especialmente, usando redes de neblina, armadilhas de harpa, funil, pulsar, mãos, né, entre outros, que eu vou mostrar para vocês logo adiante, a gente precisa estar em uma instituição, né, numa instituição, seja universidade, seja uma instituição de pesquisa, uma instituição governamental, às vezes até ONG, e você precisa de uma licença do IBAMA. Sem licença do IBAMA, você vai estar trabalhando na ilegalidade. Quando a gente manuseia os morcegos, é preciso ter um cuidado especial com esses animais, né? Eles são portadores de diversas doenças, né? Assim como nós e outros grupos, enfim, e eles podem transmitir algumas doenças para a gente. Então, é importante, no manuseio desses animais, você trabalhar com luvas, como vocês podem observar aqui nessa imagem do meio, que eu estou segurando uma fêmea grávida de Artibias lituratus, estou segurando com luvas, essas luvas de raspas, certo? Para fazer muito no manuseio, que às vezes é necessário, a gente usa pinças também, né? Já tínhamos o hábito de usar álcool ou gel nas mãos, sempre que trabalhávamos com esses animais, porque às vezes a gente não tem torneira em campo, água corrente para lavar as mãos, enfim, e é necessário muita atenção. Além, é claro, de toda essa atenção que a gente tem que ter com o manuseio, é muito importante a gente se precaver. A gente vai se precaver como, minha galera? A gente vai se precaver tomando algumas vacinas que são importantes e relevantes para quem trabalha com animais de sangue quente, né? Geralmente mamíferos, mas saibam que também, aves também podem transmitir alguns vírus, né? Se a gente tiver contato com o sangue dessas aves ou elas vierem porventura a picar a gente, enfim, todo animal de sangue quente, por exemplo, é possível transmissor da raiva. Então é interessante a gente ter algumas precauções, como as vacinas, né? As vacinas para quem trabalha com mamíferos em geral, e especialmente com morcegos, né? As principais recomendadas são a antirrábica, a antitetânica e das hepatites, né? Para antirrábica até tem alguns protocolos mais controlados, enfim, que de tempos em tempos é necessário fazer uma sorologia para ver como é que está o teu grau de imunidade, enfim, para ver se você pode continuar manuseando esses animais de forma segura. Dentre os métodos, então, já que comentei sobre um pouco do manuseio e de como iniciar os trabalhos, enfim, dentre os métodos mais comuns para trabalhar com aves e morcegos, a gente tem as redes de neblina. Embora elas tenham alguns viés, como, por exemplo, só vão capturar os animais que vão estar se deslocando no subbosque, né, ou próximo do solo, ainda é o método mais usado para os estudos com capturas, né, com morcegos especialmente, e aves também, né, enfim. Notem que sob essa rede, nessa imagem, vocês têm um plástico. Esse plástico aqui, no meu caso, eu usei para trabalhos com frugivoria, para coletas de fezes, que logo que os animais, tanto aves como morcegos, eu tenho experiência com os dois grupos, logo que eles caem na rede, eles sofrem um estresse, e na aproximação, no momento que você vai remover esses animais da rede, o estresse é maior ainda, eles defecam, né? No caso dos morcegos, se mijam também,
e pela lei da gravidade, essas fezes caem em cima desses plásticos. Logo, coletando essas fezes, você vai fazer um trabalho de identificação das sementes e você vai saber a dieta do animal, que eu vou comentar um pouco mais adiante também. Além das redes de subbosque, você também pode usar da criatividade ou já observar algumas técnicas consolidadas para você colocar redes de neblina na altura do dossel. No caso dessa imagem, do lado direito, eu usei uma taquara, e do lado esquerdo eu usei uma cordinha, usando a técnica, né, que a gente usa para içar bandeiras, né? Então, a gente tem várias técnicas, né, para colocar redes de dossel, dá um pouquinho mais de trabalho, mas com dedicação e esforço dá certo. Geralmente, quando a gente trabalha com morcegos, colocando redes, a gente sempre chega antes do escurecer, né, porque a gente abre as redes do entardecer até o amanhecer, ou então até a meia-noite, conforme o horário que você preestabelecer na tua metodologia. Aqui a gente tem um outro exemplo de rede de neblina colocada em dossel, né? Essa é uma técnica retirada de um livro de um colega, do Sandro von Matter, né? Uma técnica bem interessante, mas às vezes não dá um trabalho maior, na minha opinião, do que essa forma que eu já usei diversas vezes, né? Porque às vezes a copa da árvore, ou então acima do dossel, não é tão aberto e não possibilita você usar redes de dossel conforme essa ilustração. Aqui eu tenho um exemplo de rede de neblina colocada alta também, né? Não é bem dossel, mas para estudos de comunidades de abrigos de morcegos urbanos, né? Que a gente tem um exemplo de uma rede colocada logo na saída de um abrigo no forro de uma casa, né? Nesse trabalho a gente capturou vários morcegos, no momento de saída deles até deu bastante trabalho a gente manusear eles, pegar os dados e informações, enfim, mas foi bem interessante, né? Foi mais uma forma de trabalhar com redes de neblina em saídas de abrigo, né? Outra forma de captura de morcegos bem consolidada, não tanto aqui na América do Sul, porque o equipamento é caro, geralmente é importado, enfim, e nem sempre dá para você individualizar algumas informações dos animais, são o que a gente chama das armadilhas de arpa. Nessas armadilhas de arpa, geralmente colocada na saída de abrigos ou na passagem, né, desses animais, eles geralmente se deslocam por caminhos pré-existentes, né, no interior da mata, por exemplo, trilhas, enfim, áreas abertas, para economizar esforço na ecolocalização. É um gasto energético, se vocês não se lembram, não tenham visto quando vocês fizeram graduação, os morcegos, eles conseguem detectar os objetos à sua frente através da ecolocalização. Eles emitem um infrassom que vai bater no objeto, vai voltar para eles. Lá no cérebro deles, ele vai criar um mapa tridimensional dos objetos e obstáculos à sua frente, certo? Isso dá um gasto energético. Por conta disso, eles preferem se deslocar pelos locais abertos, por trilhas no interior do mato. Se você abrir uma trilha durante o dia, à noite, eles já vão começar a utilizar esses locais. E, de certo modo, para economizar energia também, muitas vezes os morcegos, eles ficam desatentos, eles desligam a sua ecolocalização, por assim dizer, para poupar energia. E ao desligarem, no caso, ou relaxarem um pouco nessa ecolocalização, eles vão cair nas redes de neblina. Né? Por isso não é aconselhável também a gente colocar toda noite a rede de neblina no mesmo lugar, se a gente trabalha em dias contínuos no mesmo lugar. Assim, o mesmo acontece com a armadilha de arpa, mas essa armadilha de arpa, a área dela é muito menor do que uma rede de neblina, o custo é muito maior, provavelmente a durabilidade é maior, mas a remoção, no momento de você pegar os animais, é muito mais fácil, eles não vão ficar enredados na rede. Eles vão passar por essa armadilha de arpa, que tem alguns fios, né, imitando uma harpa, por isso que é chamada de armadilha de arpa, vão bater nesses fios e vão cair, né? Até, inclusive, pode causar lesões, mas esse é um outro método usado, né, logo após as armadilhas de arpa, né, as redes de neblina, as mistinetes.
Outra forma é você trabalhar com armadilhas de funil. Essas armadilhas de funil eu já usei algumas vezes para saída de abrigos, né? Quando a gente queria fazer monitoramento de abrigos, ou até mesmo saber quais eram os morcegos que estavam nesses locais, né? Para a gente, às vezes, não tinha acesso seguro ao forro, como, por exemplo, o forro era de madeira e estava podre, não suportaria um peso de 60, 70, 80 quilos de uma pessoa para subir até o abrigo para conferir. Então, a gente pegava e colocava essas armadilhas de funil, né? Porque a gente tem um exemplo de uma armadilha de funil usada por alguns colegas no Rio de Janeiro. É um tipo de armadilha bem consolidada. Os animais saem do abrigo, dão de cara com essa armadilha, cai ali embaixo, a gente coloca uma almofadinha, alguma coisa para amortecer a queda, e os morcegos vão caindo, a gente vai pegando eles e guardando eles no saquinho, como eu vou mostrar depois. Outra forma também, não sei se alguém aqui trabalha, alguém do PPG trabalha com entomologia, né? A gente usa pulsars para capturar borboletas, entre outros animais, enfim. Também já usei diversas vezes pulsars para capturar morcegos em abrigos, né? Especialmente em casas ou cavernas, né? A gente toma um pouco de cuidado, assim como a gente faz com a captura das borboletas, a gente captura os morcegos. Algumas vezes há morcegos entre fendas de rochas ou no forro de algumas casas. A gente usa uma pinça comprida para conseguir acessar esses animais e puxar eles, né, para a gente conseguir capturar eles, enfim, né. Aqui abaixo à esquerda vocês têm um exemplo de uma armadilha de arpa colocada na saída de um abrigo do oco de uma árvore, né, só para exemplificar também, né. Além da gente trabalhar, como eu estava comentando, em florestas, áreas abertas e outros locais, a gente também trabalha muito em cavernas para captura de morcegos. Esses animais usam muito cavernas como abrigo, então, logo, a gente pode fazer diversos trabalhos interessantes em cavernas, né? E em trabalhos com cavernas, abre-se a possibilidade de você trabalhar com todas as formas e métodos de captura teoricamente possíveis, né? Eu já fiz alguns trabalhos, acompanhei outros trabalhos em cavernas. Lá a gente usou redes de neblina, capturamos morcegos com pulsar, capturamos outros manualmente, né? Alguns que estavam entre fendas, enfim, a gente pegava com pinças, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, então, de trabalhos feitos em cavernas, em que as pessoas usaram alguns desses métodos, né, que eu comentei com vocês. Outras formas da gente trabalhar com morcegos é com detector sonoro. É um método não muito difundido ainda aqui na América do Sul, mas é um método bem empregado na Europa. A Europa inteira tem cerca de 23 espécies de morcegos em toda a Europa. Aqui no Brasil a gente tem quase 200. Na Europa não é difícil você fazer os sonogramas e fazer a identificação de morcegos por detectores sonoros, porque a diversidade não é tão grande. Aqui no Brasil ainda a gente está engatinhando, mas tem alguns trabalhos já saindo sobre isso aqui no Brasil, né? Então a gente pode usar os detectores sonoros. Entretanto, aqui você pode ter registrado só a riqueza, você não tem informações de abundância, como os outros métodos anteriores nos trazem. Também há pessoas trabalhando com binóculos de visão noturna. É bem verdade que alguns desses trabalhos eu duvido muito, né, da certeza, né, da qualidade dos dados que podem ser coletados, porque há várias espécies de morcegos que se você, às vezes, na mão fica na dúvida, imagina com binóculos, né? Então, você tem que estar bem seguro de que aquela espécie que você está vendo é realmente aquela que você está inferindo para o teu trabalho, né? Você tem que conhecer bem de morcegos, tem que conhecer bem da área, né, de estudo, as espécies que ali ocorrem, né, para você poder inferir um morcego que você viu à noite, a uma certa distância, com binóculos de visão noturna. Mas dá para fazer trabalhos também usando binóculos de visão noturna. Outras formas de você trabalhar com morcegos também é usando da telemetria, né? Você captura morcegos e coloca neles um colar
geralmente é um colar, mas pode-se, naqueles que são muito pequenos, você pode usar tipo uma mochila ou grudado às costas, né? Tem colas especiais que não vão causar danos aos animais. Alguns desses receptores podem ser por antena ou então via satélite e de outras formas. Tem uma bateria que dura, às vezes, até 15, 20 dias, varia bastante, né? Porque essas baterias, geralmente, elas vêm de fábrica já, com a bateria já carregada, e quanto mais tempo você demorar para usar essa bateria, mais carga ela vai perdendo, né? Aqui à direita, a gente tem um exemplo de um trabalho feito lá em São Paulo por alguns colegas lá da Unesp, em que eles capturaram alguns morcegos e fizeram telemetria para ver a área de vida, né? Vocês podem reparar que tem os círculos vermelhos, né? Que é de algumas espécies. Você tem os círculos verdes, que é outra espécie, azul, enfim, para ver a área de vida desses animais, né? Então, a telemetria é um método bem interessante também para você trabalhar com morcegos. E quando a gente está com esses animais na mão, é muito interessante que você procure coletar o maior número possível de informações e dados desses animais. Aqui, à esquerda, vocês podem ver que tem um mamilo, ou seja, essa aqui é uma fêmea, né? Provavelmente, se você apalpar esse mamilo dessa fêmea, algumas vezes pode sair leite, isso vai indicar que ela está amamentando, né? Até se tiver faltando pelos ao redor desse mamilo, ela provavelmente deve ter amamentado há pouco tempo, né? Esse é um indício, né, de estado reprodutivo. A dentição, desgaste dentário, como você pode visualizar nessa figura no meio, em que na parte de baixo não tem a pinça, né? Dá para ver um desgaste bem acentuado dos dentes de um morcego. Acima, aqui você vê também os dentes bem afiados, provavelmente é um indivíduo não tão velho, né? Esse daqui era um adulto, nesse caso, o de baixo era um adulto mais idoso, né? Você pode ter uma noção da idade, né? Acompanhando o desgaste dentário desses animais. À direita, aqui em cima, vocês têm uma fêmea com a barriga bem grande. Ela, através da palpação, você pode ver se o animal está grávido, né? No caso, a fêmea, se ela está grávida ou não, né? Nesse caso, era uma fêmea, ela estava grávida, então a gente já sabe se ela já está reproduzindo, é um indivíduo adulto. À direita, abaixo, que vocês têm um macho, que para morcegos inferia-se que quando eles estavam com os testículos no saco escrotal, eles estavam reproduzindo, mas muitas vezes isso é sinal de estresse. Ele pode simplesmente ficar com os testículos no saco escrotal por estresse, né? E então não é verdadeira a afirmação de que em vários trabalhos é colocado que esses animais, quando eles estão com os testículos no saco escrotal, eles estão reproduzindo. O sinal, o indício de reprodução seria só se eles tivessem espermatozoides na luz do epidídimo, né? Ou seja, na saída do pênis, né? Aqui dá para diferenciar bem, vocês podem ver que esse de baixo é um macho, o macho tem pênis, como nós, né? Mamíferos também, e a de cima é uma fêmea, não dá para ver aqui, mas dá para ver bem certo o órgão genital feminino, o poro genital feminino, né? Então, quando a gente tem esses animais na mão, a gente procura tirar o máximo % de informações, né? Algumas vezes a gente vai se deparar com indivíduos jovens, ou às vezes até filhotes na população, a exemplo dessa figura que eu tenho abaixo aqui à direita, né? Esse foi um jovem de Artibios littoratus que a mamãe estava carregando junto, né? Enquanto ela caiu na rede. Às vezes ele sai junto para passear com a mãe, enfim, ou ela não está com um abrigo fixo, ou leva junto por segurança, né? À esquerda, acima aqui, vocês têm as epífises, ou seja, a junção dos ossos das mãos dos morcegos, ou seja, das asas dos morcegos, e dá para a gente reparar que não está totalmente calcificada nessa imagem mais ao centro, né? Isso daqui indica um indivíduo jovem na população, né?
assim como a dentição, às vezes a coloração também, né? À direita aqui a gente tem um macho bem adulto. Quando o animal está com uma coloração bem conspícua, como esse da direita, a gente sabe que é um macho, né? Aqui vocês têm alguns exemplos de outros dados que a gente pega desses animais, como, por exemplo, a pesagem. A gente usa os dinamômetros, famosos aí pela marca Pesola. Muitas pessoas que trabalham com mamíferos até colocam nos trabalhos. Eu já corrigi, já revisei trabalhos de periódicos, que em vez de eles colocarem dinamômetro, colocaram Pesola, né? Então eu corrigi lá, mas é dinamômetro correto de se usar, né? A gente pesa esses animais. A gente também faz algumas medidas que são interessantes para a população, entre outros, né, desses animais, que as medidas do antebraço, né? Aqui à direita vocês têm um exemplo da gente fazer a medição do antebraço, né? Geralmente é do antebraço direito, né, do animal, sempre desta forma, né, de costas, em um local firme. Às vezes o animal fica se debatendo, mas a gente procura firmar ele, não machucar, mas firmar ele direitinho para fazer essa medida. A gente pega o máximo o máximo que der de informações, né, e essas informações, especialmente de antebraço, notem como é interessante. Notem como é interessante as primeiras informações que a gente tinha, as primeiras chaves de identificação de morcegos e também de outros animais, especialmente mamíferos, eram levando em consideração as medidas, certo? Até tem o professor Rodrigo, comentou antes comigo, que trabalha com morfometria geométrica, então ele já está entendendo um pouco o que eu estou falando e está um passo à frente de mim ainda, né? Mas eu trabalho muito com essas medidas de informações dos animais para diferenciar espécies, né? A gente usa nas chaves de identificação. Notem, por exemplo, que vocês têm aqui em cima a família, a subfamília, na verdade, Sternodermatine, que a característica principal da família é braquicefalia, ou seja, o focinho e rosto não é pouco desenvolvido, e muitos deles apresentam, né, as listras faciais, como vocês podem ver nos 4 exemplos que tem abaixo aí, né? O primeiro indivíduo, por exemplo, Artibius cinereus, dá para reparar que o antebraço dele é de 37 a 43, é bem menor do que o próximo, né? Que por sua vez sobrepõe, o Artibius fimbriatus aqui sobrepõe o antebraço com o de baixo, que por sua vez sobrepõe em partes também com obscuros, né? Mas que o obscuros aqui é menor do que o lituratus, e assim vai. E assim a gente vai fazendo o desdobramento, né, nessas informações. Por isso é interessante você pegar essas informações, além das mensurações, você pegar características desses animais para diferenciá-los, né? Em especial se você for largar e não for coletar. E também, se você for coletar, porque muitas dessas características, depois que o animal é fixado e colocado no álcool, enfim, ele perde essas cores, perde forma, enfim. A pesagem é interessante, né? Falando um pouco mais das mensurações, né? Às vezes você vai ter os 2 animais que são caracteristicamente iguais, todas as informações externas, todas as mensurações e observações externas que você tem não foram suficientes para você identificar a espécie, então você vai coletar esse animal, né? E daí, notem aqui, a gente tem alguns exemplos duas espécies bem semelhantes, que em campo é praticamente impossível a diferenciação, a menos que você consiga ver, né, esses molares deslocados lingualmente num e retos no outro, no caso das figuras abaixo aqui, né, esses 2 crânios aqui que dá para ver a dentição. Só que notem que esse é um animalzinho que pesa cerca de 4 a 6 gramas. Então, para você ver esses dentes aqui, com o animal se debatendo em campo, com pouca luz, nem sempre é fácil. Às vezes você tem que acabar sacrificando o animal. E daí, você sacrificando esse animal, você leva esse animal para o laboratório, saca o crânio dele, limpa bem esse crânio, que também é um outro trabalho bem interessante, né? E daí, então, você pode chegar a uma conclusão de que espécie que é. Mas notem que podem, inclusive, ter híbridos. Já são conhecidos alguns híbridos na população.
Alguns poderiam dizer, pá, mas não dá para tirar sangue para coletar e fazer genética? Dá também, né? Só que a genética hoje ainda, para muitos pesquisadores, ainda é muito caro, né? Quando a gente trabalha com morcegos, a gente também faz marcações para diferenciar os indivíduos, né? A gente dá um nome para eles, no caso, um número. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de animais que a gente trabalhou e marcamos. Esse aqui, no caso, foi de um projeto que a gente teve junto com a Universidade Federal do Paraná, que a gente tinha anilhas, marcamos animais no antebraço com anilhas numeradas, então a gente sabia quem eram, né? Isso é interessante para você saber a idade do animal, para saber as recapturas, para você saber o deslocamento dos animais, é muito, muito importante. A gente, no início, não tínhamos essas anilhas, a gente fazia furos no patágio, né? A gente pegava uma agulha e fazia alguns furos em alguns padrões pré-estabelecidos, para caso a gente recapturasse o animal, a gente saberia, ó, esse indivíduo aqui é tal, é fulano de tal. Não causa problema algum, porque é um furo pequeno. Eu já vi morcegos terem furos gigantes de 2, 3 milímetros, 4, 5 milímetros, e cicatrizar e fechar depois. Então, esses furinhos aí, em uma semana já fechou, né? Já fechou o furinho que foi feito, vai ficar só um branquinho marcado na asa, né? Que a gente vai poder ver depois essa marcação que a gente fez. Algumas pessoas usam um colar no pescoço, né? Eu não aconselho, porque eu já vi animais com o colar no pescoço morrerem enforcados, né? O colar pode enroscar aqui, pode enroscar em outro lugar, enfim, os animais eles se deslocam, né? Nunca se sabe, né? Mas eu já vi muitos pesquisadores usarem colar. Algumas pessoas usam tintas, né? Tintas que não são tóxicas aos animais, algumas até fluorescentes. É interessante você usar tintas fluorescentes se você tiver uma gama grande de tinta fluorescente, por exemplo. Você pode marcar esses animais e pode identificar eles à noite, né? Algumas pessoas usam tatuagens, né? Fazem tatuagens com ferro quente, alguma coisa assim, né? Usam alguns tipos de tatuagens para marcar esses animais. E muito antigamente amputavam alguns dedos dos pés em sequência, né? A unha não adianta porque ela cresce, enfim, né? Esse método da amputação também era muito usado para anfíbios, também usado para roedores e outros mamíferos pequenos, marsupiais, enfim, né? Hoje é um método totalmente proibido, né? Um tabu, né? Enfim. Tendo os animais na mão, comentando antes da genética, você pode tirar sangue deles, né? Há várias técnicas de você tirar sangue usando capilares, né? Você acha a artéria braquial desses animais, e lá você faz um furinho bem pequeno com uma agulha, né? E com um capilar você pode fazer coleta de sangue. Eu já ajudei vários colegas coletando sangue, né, de morcegos, enfim, né? Esse sangue dentro dos capilares já tem alguns conservantes, enfim, e você pode coletar tecido, depois colocá-los armazenados no álcool 70. Se vocês observarem nessa imagem do morcego, que no quadradinho vermelho, aqui no centro, que não sei se vocês conseguem enxergar aqui a setinha do meu computador, enfim. Aqui é um local interessante, que tem poucos vasos, você vem aqui com uma tesourinha, tira uma amostra de tecido, né? Eu coletei várias amostras de tecidos durante o meu doutorado. Eu coletava uma amostra de mais ou menos 3 por 3 milímetros, né? Uma amostra de tecido bem pequena, né? Colocava, armazenava no álcool 70. Eu tive várias recapturas de morcegos. Eu vi que em 15 dias, 20 dias, já tinha fechado aquele buraco. Os morcegos têm um metabolismo fantástico. Para mim, na minha opinião, eu até sou suspeito, porque eu gosto muito desses animais, mas eles são fantásticos. Eles, por conta desse metabolismo deles tão acelerado, eles têm um poder, uma capacidade fisiológica muito grande. Eles podem se recuperar, podem se regenerar muito rapidamente. Eu já vi morcegos estrupiados sobreviverem, já vi morcegos que foram amputados, né, ou que sofreram tentativas de predação. Nossa, eu já peguei cada morcego na rede que vocês não fazem ideia. Então, um buraquinho desses aí, pequenininho, que a gente vai retirar tecido para amostra, enfim,
claro, com as devidas licenças do IBAMA, é claro, não vai causar dano nenhum para ele. Muitos morcegos que eu já peguei rasgado, às vezes eles se batem em árvores, às vezes alguma coruja tentou pegar, às vezes algum outro morcego maior tentou pegar, então é normal eles terem algumas cicatrizes, né, da vida. Tendo o animal na mão, você vai coletar todo esse tipo de material biológico, né, para fazer taxonomia, para fazer trabalhos de genética, para você avaliar se não tem patologias, vírus, entre outros, né? Você pode também coletar os parasitas que esses animais têm, né? Aqui tem exemplos de alguns parasitas, né? Você vai coletar as fezes para dieta, aqui à direita da imagem, vocês podem ver um tubinho com várias fezes aqui de morcegos, né? Esse aqui do meu trabalho do mestrado. À esquerda, abaixo, aqui, como que esses animais ficam, né? Até serem criados, a gente retira eles da rede. No meu caso, eu sempre usei sacos numerados nos meus trabalhos, porque eu posso individualizar os animais, né? O que eu faço? No exemplo da frugivoria. O animal, ele cai na rede, geralmente não cai um em cima do outro, cai um do lado do outro. E na maioria das vezes dá para você individualizar essas fezes que ficam sob o plástico. Eu vou lá, vejo o animal, né? Retiro ele da rede, coloco num saco numerado, coleto as fezes, coloco essas fezes dentro do tubinho e coloco um número no tubinho, um número provisório a lápis, né, que é o mesmo número do saco. Depois, eu vou fazer a triagem desse morcego. Ele defecou por estresse sobre o plástico, mas também ele vai defecar dentro do saco, né? A maioria das vezes eles defecam dentro do saco. Não é sempre, mas eles defecam também. Daí o que acontece? Eu vou pegar aquelas fezes do saco, vou juntar com essas que eu peguei lá sob o plástico. Daí eu vou ter aquela amostra daquele animal. Aquele animal vai receber uma anilha numerada. Daí o que eu vou fazer? Quando eu receber a anilha numerada, a etiqueta que eu coloquei aqui no tubinho, eu apago, porque foi escrito de lápis, e escrevo com a caneta de nanquim o número que ele recebeu a anilha. Né? Então, eu tenho bem individualizado, bem certinho, bem sistemático, o dado coletado bem certinho. Também fiz várias contribuições em que a gente coletou suaves da garganta e do ânus dos morcegos para investigar vírus, enfim, inclusive coronavírus, né? Então, você tendo o animal na mão, você vai pegar o máximo possível de informações. Logo depois, a gente realiza a soltura. Né? Alguns morcegos, você está com ele na mão, você abre a mão e já sai voando. Outros não querem voar, daí você pega a pendura lá naquele varalzinho que você fez para pendurar o saquinho, você coloca ele lá se não tem uma árvore perto, né? Às vezes não tem, né? Um local seguro, enfim. Ou então você vai lá e, como nessa imagem, à direita, acima aqui da apresentação, você vai lá e coloca esse animal numa árvore, né? Você pode trabalhar com animais em cativeiro, pode trabalhar comportamento, fisiologia desses animais, trabalhos com frugivoria, também oferecendo frutos diferentes, ver o que ele come, o que ele gosta mais, trabalhos de epidemiologia, testando, né, o tempo que o animal pode ficar com certo vírus, entre outros, pode fazer trabalho de taxonomia, às vezes tu capturou um morcego jovem que não sabe que espécie que é, se você tem licença, você pode cuidar dele, se souber cuidar, evidentemente, e criar ele até ele virar adulto e você descobrir que espécie que é, né? Então, há uma imensidão de trabalhos que você pode fazer com morcegos. Outros tipos de trabalho que a gente fez, já trabalhei, já acompanhei, tive orientados, com poleiros de alimentação, que os morcegos capturam os frutos e vão comer em outros lugares, não, geralmente nem sempre perto da planta, eles vão lá e acham um local seguro para se alimentar, então, abaixo desses locais você vai encontrar um monte de sementes, né, um monte de frutos roídos, né, tem alguns exemplos aqui, né, ou então você pode encontrar nesses poleiros fezes de morcegos, que nem todos são frugívoros, né, muitos são insetívoros também, tem carnívoros, hematófagos, piscívoros, entre outros, mas esse não é o foco dessa palestra. Você pode achar os fragmentos de insetos e identificar as partes para saber
que a dieta do animal. Aqui a gente tem alguns exemplos, à esquerda abaixo, que é um casarão cheio de guano. Esse guano é adubo, enfim, mas não é o foco dessa palestra, enfim. Aqui à direita embaixo vocês têm um abrigo que a gente monitorou há bastante tempo, capturando os morcegos com os pulsars e pegando amostras de suave para investigar vírus. Alguma dúvida, alguma pergunta? Eles fazem depois. Rodrigo, Luiz? Geralmente as perguntas são no fechamento, pode continuar, depois a gente abre para perguntas. Então, perfeito. Agora, vocês já viram os métodos, como coletam e o que a gente pode fazer com esses dados. Quanto mais criativo vocês forem, melhor. Dá para investigar um monte de coisa. Então, eu vou só citar alguns dos trabalhos que eu fiz ou acompanhei, enfim, né, do que fazer com esses dados. Nesse caso aqui, estou citando o trabalho do meu mestrado, em que eu capturei aves e morcegos para ver quem que era melhor na qualidade e na quantidade da dispersão de sementes de uma determinada planta. Eu capturei os morcegos, coletei os morcegos e as aves, coletei as fezes das sementes, as sementes das fezes desses animais e coloquei para germinar. Aqui vocês têm o exemplo do experimento que eu fiz em laboratório, né? E eu pude avaliar que nesse contraste entre aves e morcegos, na qualidade da remoção ou melhor, na qualidade da germinação das sementes, né? O que é essa qualidade? É a porcentagem de sementes que germinaram e o tempo, ou seja, a velocidade que levou para essas sementes germinarem, né? Aqui à esquerda vocês têm a proporção, né, do experimento de aves, morcegos e também o controle, é claro, que eu tinha que comparar com algum parâmetro, né, algum parâmetro neutro, nesse caso, o controle, né? Eu pude visualizar que tanto para a porcentagem de germinação, que foi 40%, quanto a velocidade de germinação, as aves foram melhor do que os morcegos, ou seja, a semente que passou pelo trato dos morcegos, das aves, ela germinou muito mais rápido e germinou em maior quantidade do que aquelas que passaram pelo trato dos morcegos, né? Eu também avaliei a proporção de sementes que os morcegos e as aves se alimentavam, né? Nesse caso, eu marquei os frutos e eu pude observar que as aves, elas comeram muito mais, ou melhor, os morcegos comeram muito mais frutos do que as aves. Um outro exemplo que a gente tem aqui, no caso aqui da esquerda, foi do meu doutorado, que eu avaliei, trabalhei em 5 áreas no estado de São Paulo, em que eu capturei morcegos e avaliei a dieta desses animais, avaliei outros aspectos também, mas aqui eu estou trazendo só um exemplo, né? E eu pude observar que eu tive 7 espécies de morcegos se alimentando de 43 plantas diferentes, né? Eu pude fazer um trabalho com redes de interações para ver quais que são as espécies mais importantes, né? Qual que faria mais falta se outra sumisse, entre outros, fiz diversas especulações, enfim, com fezes, com as sementes que eu coletei. À direita aqui temos um exemplo de um outro trabalho que é específico, né, da dieta do morcego Sturnira lilium, que a gente fez em Frederico Westphalen, né? Eu pude observar que ele se alimentou de 11 espécies de plantas diferentes, né, que eu pude observar as sementes nas fezes, mas também algo interessante, que há várias sementes que os morcegos não engolem, eles só carregam e levam lá para o seu abrigo de alimentação. Vocês sabiam que os morcegos comem manga, comem abacate, né? Várias espécies de morcegos um pouco maiores, como por exemplo o Artibius lituratus, que está aqui nessa rede, nessa imagem à esquerda, ele é capaz de capturar uma manga, ou melhor, de carregar uma manga e um abacate para o seu poder de alimentação, para se alimentar. Agora que você marcou os morcegos, né, você sabe quem são, né? Quem são os morcegos, e você vai também saber onde estão, porque você marcou esses animais, né? Você tem uma possibilidade enorme de explorar os ambientes e essa informação dos morcegos que você marcou, né?
Aqui, por exemplo, eu estou citando um outro trabalho que eu fui coautor, que a gente capturou diversos morcegos em diversos locais, né, lá em Frederico Westphalen também, né, que a gente tem algumas áreas que a gente já mostrou, a gente fez trabalhos sistemáticos, a gente fez trabalhos não sistemáticos em outras áreas, usamos várias formas de captura, pegamos um monte de informações interessantes, não é? E tivemos essa lista de espécies, né? E a gente pode observar que, às vezes, você trabalhando com um método só, no caso, redes de neblina, que é 1, 2 e 3 aqui no local de registro, né? Que esses aqui foram os trabalhos sistemáticos com rede de neblina, nem sempre um método só vai trazer toda a informação da comunidade de morcegos que você tem no local, né? Como, por exemplo, aqui a gente tem esse primeiro círculo aqui, que a gente tem o Desmoros rotundos, que é um morcego hematófago. Ele foi registrado num abrigo, mas não foi capturado com rede de neblina, né? A gente tem um outro morcego aqui, o E. brasiliensis, que é Epithésicos brasiliensis. Esse aqui também, a gente achou ele morto, né? Aqui a gente tem o Lasiurus cinereus, esse daqui eu achei na cerca de uma vizinha minha, estava enroscado numa cerca, né? Até ele foi fruto de investigação de um outro trabalho que a gente fez, né? Não caiu em rede de neblina. Aqui tem um outro, Lasiurus blossiville, esse daqui um cara achou morto na rua e levou para a gente, né? Esse outro Lasiurus ega também, né? Então, às vezes você está focado num método só de captura, mas que às vezes nem sempre vai ser o que vai te dar a melhor resposta. Se eu tivesse trabalhado, nesse caso aqui, só com rede de neblina, eu teria deixado de registrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espécies, eu teria deixado de registrar, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, do que fazer com esses dados, né? Esse trabalho é interessante porque a gente teve 5 espécies com algum grau de ameaça, né? 7 utilizavam abrigos, né? Especialmente vãos de digitação, vãos de dilatação, forros de casas, garagem, porão, paredes, até atrás de quadros a gente encontrou morcegos, né? Em casas abandonadas ou porões, a gente tinha alguns quadros com ferramentas penduradas lá, chave de boca, chave de fenda e tal, e atrás desses quadros tinha morcego, né? Então, é interessante que usar a combinação de métodos, né? 17 espécies a gente registrou com rede de neblina, 7 espécies a gente registrou pela busca de abrigos, né? Observando locais, cavernas, árvores abandonadas, casas abandonadas, enfim. E interessante que a gente recebeu 13 espécies, né, de populares e 5 foram exclusivas nesse trabalho. E se o morcego a fêmea está grávida, se tem jovem na população, o que a gente faz, né? Aqui a gente tem um exemplo de um morcego que a gente capturou naquele trabalho anterior. Né, na época ele era ameaçado de extinção, hoje não é mais, né? Um morcego que a gente capturou 40 indivíduos, 43 indivíduos, né? 41 foram liberados e 2 foram coletados. Na literatura não existe mais do que 40 citações dessa espécie capturada. A gente, então, teve nesse trabalho o maior número de dados sobre essa espécie, né? Foram 17 machos e 27 fêmeas. A gente teve 13 adultos e 3 jovens, né? 23 fêmeas adultas e 4 jovens, né? E a gente teve a distribuição ao longo do ano dos adultos, das fêmeas, das fêmeas grávidas, dos jovens imaturos, que a gente chama de jovens, no caso, né? E pôde ter as primeiras informações sobre a biologia reprodutiva dessa espécie, né? A gente tem aqui os nossos dados em vermelho, né? Que a gente teve sobre imaturos, sobre grávidas e sobre machos escrotados que a gente tirou, como eu comentei com vocês antes, e fêmeas lactantes. Então, as nossas informações eram as mais completas que a gente tinha, né? Embora tivesse algumas lacunas, a gente pôde fazer algumas inferências sobre a biologia reprodutiva dessa espécie, né? São os primeiros dados, enfim, né?
Aqui eu trago para vocês as informações de um dos capítulos do meu doutorado também, né, que eu pude observar algumas espécies, no caso as grávidas é o preto, o pretinho, né, lactante é o achurado, e os jovens são os branquinhos. Eu também pude ter informações bem interessantes sobre todas essas espécies aí que eu capturei, que tive dados de biologia reprodutiva, né, algumas aqui, por exemplo, como Artibios lituratus, com exceção de um mês, que foi o de julho, não tinha indivíduos reprodutivos na população, né? Então a gente pôde constatar que ele reproduz o ano todo, assim como o Carolia perspicillata, aqui esse segundo, assim como o Sturnira, né? Com outras informações que eu tive lá da região, de outros trabalhos, enfim, né? A marcação e recaptura traz informações relevantes e muito interessantes para recapturas, né? Por exemplo, eu não trabalhei com telemetria porque eu não tinha grana, enfim, mas eu pude fazer, não digo consultoria, mas prestar esclarecimentos, fazer a educação ambiental e defender os animais em várias espécies que tinham abrigos em forro de casa e queriam exterminar esses animais. Alguns até ficaram amigos dos morcegos e não queriam mais tirar eles do forro de casa, mas eu fui em alguns locais para supostamente remover esses animais, que as pessoas não queriam, eu botar fogo, enfim. O que eu fiz? Eu tinha minha autorização legal para trabalhar, minha licença do IBAMA para trabalhar lá na região, e daí eu peguei alguns desses animais e marquei esses animais e levei para outros locais. Depois que eu soltei esses animais, né, peguei uma meia dúzia, marquei eles com a anilha e tal, desejei boa sorte, soltei lá no mato legal, não tinha abrigo e tal. Alguns desses animais voltaram para os abrigos que eles estavam, né? Tive alguns deslocamentos de até 7, 11 quilômetros desses locais, né? Aqui eu tenho mais outros exemplos do trabalho do meu doutorado, que eu trabalhava com marcação e recaptura. Aqui nessa imagem à esquerda abaixo você tem um ponto amarelo de um lado e outro amarelo do outro. Esse aqui é o mesmo indivíduo que um mês eu peguei aqui, no mês, 2 meses depois eu capturei ele aqui em cima, né? Então a gente pode fazer com marcação e recaptura, mesmo que seja um trabalho simples, você pode fazer algumas inferências de deslocamento desses animais, em especial na área que você trabalha, no fragmento, se você recaptura em locais diferentes, né? Você pode dizer, ó, que interessante, o animal está usando toda a área. Se é um frugívoro, ele está dispersando semente em toda a área. Se é um insetívoro, ele está se alimentando de insetos em toda a área. Olha que legal. Se eu capturo ele esse ano e daqui uns 10 anos eu venho trabalhar de novo nessa área, eu capturo o animal de novo. Nossa, que legal. Ele pelo menos vive 10 anos, né? Então agora a gente abre de novo para as perguntas, né? Abre agora, na verdade, para as perguntas. Meu muito obrigado. Obrigado, Fábio. Vou encerrar a gravação aqui. Perfeito.